Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 26 de Gênesis. Se você está ouvindo esse áudio pelo Spotify, deixe sua avaliação, seu comentário de como Deus falou com você. Se você está me vendo pelo YouTube, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de novos episódios. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim no capítulo 26 de Gênesis: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e à sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, então, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, e ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como que você disse que ela era sua irmã? E Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra. Isaque semeou naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhe deu os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entravam em conflito. Então cavaram outro poço e por causa desse também houve conflito, e recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e por este não houve conflito. Então ele deu o nome de Reobote, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. A história continua. Abimeleque decidiu ir até Isaque, na terra onde ele estava, e propôs uma aliança. Você pode ler depois até o final.
Muitas vezes a gente tem que tomar a distância do lugar que a gente está para que a distância faça com que a gente faça alianças e não ali ficar em cima, sabe? E aí Abimeleque foi e fez essa aliança com Isaac, porque viu que Isaac estava prosperando, que o Senhor estava com Isaac. Isaac deu um banquete, abriram novos poços, e o filho de Isaac, Esaú, aqui registra que ele casou com 2 mulheres. Esaú tinha 40 anos quando ele tomou por esposa Judite, que era filha de Beeri, Eteu, e Basemate, que também era filha de Elon, Eteu. Essas duas tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Lá na frente a gente vai entender, por isso que eu quis mencionar aqui. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre plantio, sobre plantar, semear e colher. Que Deus fale com você nessa manhã, que Deus e o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração sobre esse capítulo 26 aqui de Gênesis. Primeiro, a gente vê Isaac, filho de Abraão, recebendo direções de Deus, né? Falando, olha, não desça ao Egito, fique nessa terra até onde eu indicar, habite nela e eu serei com você e abençoarei. Gente, provavelmente não era isso que Isaac queria, mas ele obedeceu. Então, muitas vezes a orientação de Deus para a gente habitar em um lugar, para a gente estar em um lugar, às vezes não é da nossa vontade, mas a gente tem que obedecer. Porque obedecendo, Deus está conosco e nos abençoa. E de novo a gente vê Isaac cometendo o mesmo erro de Abraão, dizendo que a esposa era irmã e não esposa. Gente, nessa hora, com certeza minha cara aqui fez expressões, porque eu não me conformo com isso. Eu fico revoltada de ver esses homens fazendo isso. Mas eu entendo que ele agiu pelo medo. O medo de ser morto por conta da beleza da esposa. Mas fica a primeira lição aqui. Não agirmos por medo, e sim por aquilo que é certo. Porque Deus, ele abre janelas para o pecado, para o erro aparecer. Que foi o que aconteceu aqui. Abimeleque olhou por uma janela e viu que Isaac estava com Rebeca. E aí aquele segredo oculto foi revelado. Então, se existe algo em oculto na sua vida, querido, lembre que Deus abre janelas. Não haja pelo medo, haja pelo que é certo. E aí cheguei onde eu queria chegar, que é no versículo 12. Deus, ele cuida da gente, né? Mesmo quando Isaac errou, dizendo que a esposa na verdade era irmã, Deus teve um cuidado de revelar isso para Abimeleque para que a verdade fosse aparecida, né? Viesse à tona. E aí no versículo 12 a gente vê, né, que Abimeleque deu ordem ao povo, gente, olha, não toque no Isaac nem na esposa dele, porque quem tocar vai morrer. E aí em seguida vem, Isaac semeou naquela terra no mesmo ano e recolheu 100 por um. O Senhor o abençoava, ele enriqueceu, prosperou, ficou rico. Gente, ele tinha tudo para dar errado e ele deu certo. Porque a bênção, ela não é quem a gente se torna, ela não é sobre nós. A bênção é quem a gente se torna em Cristo. Essa é a verdadeira bênção, não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Deus faz em nós. Quando a gente entende quem Cristo é em nós. E aí ele semeia numa terra e colhe 100 por um. Sabe, ele semeou em obediência, então ele ia colher. O pai dele semeou em obediência. Abraão foi obediente. Como essa palavra obediente tem aparecido aqui nos estudos de Gênesis, né? Quando os pais buscam a Deus, Deus fala com os filhos. Se você é pai, se você é mãe, busque incessantemente o seu secreto, porque isso também vai ser herança para os teus filhos. E diante de uma crise, certamente Isaac ficou envergonhado, humilhado, não é mesmo? Mas ele decidiu florescer onde ele estava plantado. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher.
E na crise, Deus, ele fez o que ele queria fazer. Sabe, na crise, Deus falou, produza, fique. Quantas vezes Deus fala pra gente, fica aí, fica no silêncio, fica no difícil, fica no deserto, porque é nesse lugar que eu tenho algo pra você. É nesse lugar que eu tenho algo preparado pra você. Sabe, Isaac ouviu a voz de Deus, porque ele buscava. E você? Você tem buscado durante esse deserto, durante esse treinamento que você está? Porque o deserto, ele tem algo de Deus para nós. Nada é por acaso. Foi no deserto que Deus fez Isaac colher 100 por um. Foi no deserto que Deus quis que ele florescesse. Sabe, não foge. Não foge quando tá difícil, não foge quando doer. Porque Deus é fiel para cumprir. O que você está fazendo com as suas sementes? Aqui no versículo 23, Deus fala para Isaac, eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei, eu multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão. E aí Isaac levantou ali um altar. Que você não seja essa pessoa que tampa os poços cavados por alguém. Que você seja essa pessoa de paz, de reconciliação, de fé, de semear. Semeie, querido. Mesmo quando você não tiver esperança, mesmo quando estiver doendo, mesmo quando pelos teus olhos naturais você não vê o que pode acontecer, mas pelos olhos da fé. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ver. Que a tua fé seja fortalecida hoje. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais um devocional, obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada porque o Senhor deixou as Escrituras tão viva para nós. Obrigada, Pai, porque assim como a gente vê os erros de um homem aqui, as falhas na comunicação dele, as escolhas erradas, mas o Senhor não desiste. O Senhor abençoa ele, porque a bênção não é sobre nós. Mesmo quando a gente tiver tudo para dar errado, o Senhor faz dar certo. Porque a sua bênção representa o que a gente se torna em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa pessoa que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo. Pai, que o Espírito Santo possa abraçá-la nessa manhã, que ela possa se sentir fortalecida e amada pelo Senhor. Que ela entenda quem ela é no Senhor. Que, Pai, mesmo que ela esteja atravessando um deserto, ela possa ver a sua mão de cuidado. Que ela possa semear, Senhor, na terra onde ela está. Mesmo se estiver seco, mesmo se estiver difícil, se estiver doendo, que ela continue semeando, espalhando o nome de Jesus por onde ela estiver, Senhor. Pai, abençoa essa pessoa. Fortalece ela nesse dia, Pai. Nos faz lembrar das tuas bênçãos, das tuas promessas para nós. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.